Jejum, penitência, abstinência, todas essas realidades estão muito presentes neste tempo da Quaresma. Mas afinal de contas, o que é uma coisa, o que é outra? O que é obrigatório, o que não é obrigatório? Como fazer, como não fazer? Muita coisa, né? Mas olha, fica tranquilo, porque no Chá com Padre Pedro de hoje, nós vamos esmiuçar tudo isso, tintim por tintim. O Chá com Padre Pedro começou e hoje, claro, vamos falar sobre realidades que fazem parte do tempo quaresmal, sobretudo jejum, penitência, abstinência e tudo mais. Vamos começar por aquilo que nos diz a Igreja. Por quê? Porque isso é importante. Não seja a minha opinião, a opinião de A, a opinião de B. Não. O que é que diz a Igreja? Primeira coisa, que no caso do jejum e da abstinência é um dos mandamentos da Igreja, o quarto mandamento da Igreja, jejuar e abster-se de carne, como manda a Santa Igreja. Mas aí você diz, ô padre, mas como é que manda a Santa Igreja? Vamos conhecer? Vamos lá! O que norteia a Igreja no que diz respeito às suas orientações e legislação é o Código de Direito Canônico. Então, no cânon número 1249, a Igreja diz assim: todos os fiéis, cada qual ao seu modo, estão obrigados por lei divina a fazer penitência. Mas para que todos estejam unidos mediante certa observância comum da penitência, são prescritos dias penitenciais em que os fiéis se dediquem de modo especial à oração, façam obras de piedade e caridade, renunciem a si mesmo, cumprindo ainda mais fielmente as próprias obrigações e observando principalmente o jejum e a abstinência. E depois tem uma coisa importante no cânon 1253, que diz assim: a Conferência dos Bispos pode determinar mais exatamente a observância do jejum e da penitência e da abstinência, como também substituí-la totalmente ou em parte por outras formas de penitência, principalmente por obras de caridade e exercícios de piedade. Sendo assim, vamos ver o que é que a Conferência dos Bispos do Brasil determinou para que nós, católicos brasileiros, possamos experienciar e vivenciar quanto ao jejum, à abstinência e à penitência. Foi uma norma publicada em 28 de janeiro de 1985, ainda em vigor. Determinações relativas ao jejum e abstinência. O jejum e a abstinência são obrigatórios. Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da Paixão, sexta-feira santa. Obrigatório nesses 2 dias, o jejum e a abstinência. Agora, a abstinência, somente a abstinência, é obrigatória no decurso do ano, em todas as sextas-feiras que não coincidam com algum dia enumerado entre as solenidades. Por exemplo, se o Natal do Senhor cai numa sexta-feira, não é necessário fazer abstinência. É uma solenidade, e assim outras solenidades. Esta forma de penitência reveste-se, no entanto, de significado especial nas sextas-feiras da Quaresma. Depois, o preceito
da abstinência obriga os fiéis a partir dos 14 anos completos. E o preceito do jejum obriga os fiéis que tenham feito 18 anos até terem completado 59 anos. Aos que tiverem menos de 14 anos, deverão os pastores de almas e os pais procurar atentamente formá-los no verdadeiro sentido da penitência, sugerindo-lhes outros modos de a experimentar. Depois, as presentes determinações sobre o jejum e abstinência apenas se aplicam em condições normais de saúde, estando os doentes, por conseguinte, dispensados da sua observância. Depois, determinações relativas a outras penitências. Nas sextas-feiras do ano, poderão os fiéis cumprir o preceito penitencial, quer fazendo penitência, como acima foi dito, quer escolhendo formas de penitências reconhecidas pela tradição da Igreja, tais como a oração, a esmola, ou mesmo optar por outras formas de escolha pessoal. No que diz respeito à oração, o que diz a norma da conferência? Poderão cumprir o preceito penitencial através de exercícios de oração mais prolongados e generosos, tais como exercícios da via sacra, a recitação do rosário, a recitação de laudes e véspera da liturgia das horas, a participação na Santa Eucaristia, uma leitura prolongada das Sagradas Escrituras. No que diz respeito à esmola, poderão cumprir o preceito penitencial através da partilha de bens materiais. Essa partilha deve ser proporcional às posses de cada um e deve significar uma verdadeira renúncia a algo do que se tem ou gastos dispensáveis ou supérfluos. As formas de penitência não se excluem, mas complementam-se mutuamente. É aconselhável que no cumprimento do preceito penitencial, os cristãos não se limitem a uma só forma de penitência, mas antes as pratiquem todas, pois o jejum, a oração e a esmola complementam-se mutuamente, em ordem à caridade. Bonito, né? Bom, e isso é o que diz a Igreja. Posto isto, como fazer o jejum? Isso é um outro problema, né? Por quê? Porque aí muita gente diz, tem um tipo de jejum, tem 2, tem 10, tem 15, tem 20. Bom, qual é o jejum de preceito da Igreja? Uma refeição completa por dia e 2 pequenos lanches. Pronto, é só isso, nada mais. Então a gente não tem que ficar inventando, né, a roda. Agora, cuidado com essa refeição completa para que essa refeição não se torne num banquete e aí o jejum perde o sentido, não é? Se precisar tomar medicação, não tem problema. Água não quebra o jejum e se você precisa tomar medicação, por exemplo, com leite ou suco, por prescrição médica, isso também não quebra o jejum. O padre pode fazer jejum toda sexta? Pode, mas é obrigatório? Não, fica ao seu critério e à sua escolha. Mas esse negócio de jejum, isso não é um negócio inventado pela Igreja para controlar os fiéis e etc. Vou trazer aqui um pequenino trecho do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 28 e 29, que diz assim: Depois disso, quando Jesus estava sozinho com os seus discípulos em casa, eles lhe perguntaram: por que nós não podemos expulsar aquele demônio?
Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração e jejum. Tá bom para você? Então o jejum não é uma coisa dispensável, não é uma coisa à toa, não é uma coisa que não vale, não é uma invenção da igreja. O próprio Jesus jejuou por 40 dias e depois foi enfrentar o próprio demônio. Então, é isso daí. Agora, coisas que eu vou dizer a você. Não é a igreja, sou eu que vou dizer. Nesse caso, você segue se quiser. Se não quiser, deixa para lá. Sobre algumas penitências. Bom, sabe uma penitência que seria ótima? A penitência da língua. Fale menos. Escute mais. Silencie mais. Isto é uma penitência maravilhosa. E outra coisa, sobre nada do mundo aconteça de você mentir, levantar falso testemunho, falar mal da vida alheia. Já pensou se você consegue passar a quaresma inteirinha assim? Nossa, vai ser bom demais, né? Isso vai fortalecer sua vida, seu espírito, sua alma, sua capacidade de dominar a sua própria vida. Depois, a penitência da caridade. Por favor, seja caridoso, pratique a caridade. Todos os dias, viva a caridade com aqueles que vivem com você. Viva a caridade com aqueles que convivem com você. Seja paciente com aquelas pessoas que normalmente você não tem paciência. Seja bondoso com aquelas pessoas que precisam de sua bondade. Seja carinhoso com aquelas pessoas que precisam do seu carinho. Depois, a penitência da esmola. Dê uma boa esmola a quem precisa, não por dó, mas porque você é capaz de ver naquela pessoa seu irmão, sua irmã. Isso vai devagarinho convertendo a sua vida. Depois, a penitência da oração. Faça a oração por prazer, por gosto, por sentir que ao rezar você se faz mais presente na vida de Jesus e Jesus mais presente na sua vida. Então a oração é um momento de diálogo, de conversa entre você e Deus. Então aproveite isso. E eu deixei por último um que eu considero muito importante e que eu tenho um certo interesse em trazer essa sugestão aqui. Por quê? Porque eu tenho uma sugestão concreta para você, que é a penitência da formação e do crescimento pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a gente não trabalha a nossa formação pessoal, nossa formação cristã, nossa formação humana, nossa formação espiritual, nossa formação intelectual, nossa formação emocional e humana. E olha, nesse sentido, eu tenho um convite especial para você. Nós todos os anos fazemos um itinerário quaresmal para ajudar você a viver exatamente essa penitência quaresmal. E esse ano não foi diferente. Esse ano nós fizemos a nossa Jornada Quaresmal 2025, com um itinerário primoroso para você. 4 etapas para os 40 dias, onde eu sugestiono a você que você trabalhe o encontro com você, o encontro com o outro, o encontro com a natureza e o encontro com Deus. Cada etapa, 10 dias. E depois ainda tem mais. Temos ainda os 7 dias da Semana Santa. E neste caso, nos dias da Semana Santa, um primoroso material sobre
todas as celebrações da Semana Santa e ainda com vídeos incorporados, né, ao livro digital. Então, veja, é uma oportunidade incrível que você tem de você fazer a sua penitência quaresmal por meio de uma formação sólida, de um crescimento sólido e metodologicamente adequado para você viver bem o seu tempo quaresmal. E você já sabe que para você adquirir esse livro digital, basta acessar o site padrepedrocunha.com.br. Lá está tudo explicadinho, bonitinho, só você clicar e adquirir. Tá vendo como é fácil? Então aqui estão todas as dicas para você. Você só não vai viver bem esse tempo quaresmal se você não quiser. Mas se você quiser, tá tudo aqui, explicadinho nos mínimos detalhes. E olha, agora quero trazer para você uma bênção toda especial. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para você, para o seu lar, para a sua quaresma e para todos os que você ama. Fica com Deus, uma boa caminhada quaresmal para todos nós.